A Verdade Sufocada, parte 61. Governo Fernando Henrique Cardoso. 1 de janeiro de 1995 a 1 de janeiro de 1999 e 1 de janeiro de 1999 a 1 de janeiro de 2003. Fernando Henrique Cardoso nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 18 de junho de 1931. Filho, neto e sobrinho de militares, aos 10 anos mudou-se para São Paulo, para onde seu pai, general Leônidas Fernandes Cardoso, havia sido transferido. Estudou na Faculdade de Filosofia da USP, Universidade de São Paulo. Foi secretário da revista Problemas, do Partido Comunista. Foi professor de Sociologia da USP desde 1953. Em março de 1964, após a Contra-Revolução, teve sua prisão preventiva decretada, sob alegação de atividades subversivas. Fugiu para o Chile, onde passou a integrar a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Em 1968, voltou ao Brasil e assumiu a Cátedra de Ciência Política da USP, sendo cassado pelo AI-5. Em 1969, exilou-se novamente, retornando ao país em 1973. Em 1978, candidatou-se pelo MDB como suplente ao Senado. Em 1980, com o fim do bipartidarismo, o MDB fracionou-se em muitos de seus infiltrados e muitos de seus filiados, quase a mesma coisa, passaram para o PMDB, inclusive Fernando Henrique. Em 1983, assumiu como suplente a vaga de Franco Montoro, que se elegera governador de São Paulo. Em 1985, apesar da bandeira usada pela maioria dos candidatos de oposição, críticas ao regime militar, perseguição política, prisão, tortura, perdeu a Prefeitura de São Paulo para Jânio Quadros. Em 1986, elegeu-se senador pelo estado de São Paulo, ainda na legenda do PMDB. Em 1988, juntamente com Franco Montoro, José Serra, Mário Covas, também cassado em 1969, e outros, fundou o PSDB, partido ao qual vários autoexilados se filiaram. Logo depois, se tornou líder da nova legenda no Senado, de 1982 a 1988 a 1992. Foi ministro das Relações Exteriores, de 92 a 93, e da Fazenda, de 93 a 94. No governo Itamar Franco, quando ficou nacionalmente conhecido com o êxito do Plano Real, elaborado por sua equipe, que conseguiu estabilizar a inflação galopante no Brasil. Apoiado por uma aliança com o PTB e PFL, partidos de centro e de direita, contrariando seu passado de esquerdista, Fernando Henrique lançou-se candidato à presidência da República em 1994. Nas pesquisas de opinião, logo ultrapassou o novamente candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Além de Lula e Leonel Brizola, PDT, enfrentou candidatos sem muita projeção nacional, como Enéas Carneiro, Prona, Orestes Quércias, PMDB, e Esperidião Amin.
Foi eleito ainda no primeiro turno com uma votação expressiva. Assumiu o governo em 1º de janeiro de 1999. A estabilidade da moeda e a inflação em baixa davam à FHC, como passou a ser chamado, amplo apoio no Congresso Nacional para realizar as reformas. Além dos partidos que o ajudaram a eleger-se, passaram a compor a base do governo o PMDB, o PP, o PPR e o PL. Fernando Henrique deu sequência ao processo de privatização, usando o argumento de que precisava enxugar o Estado. Foram vendidas grandes estatais como Telebrás, Centrais Elétricas, Companhia Vale do Rio Doce, Siderúrgica Tubarão. Em maio de 1997, a Folha de São Paulo informava que aliados de Fernando Henrique teriam comprado por 200 mil votos favoráveis à emenda para a reeleição de cargos executivos, presidentes, governadores e prefeitos, permitindo ao ocupante de um cargo executivo concorrer à própria sucessão para mais um mandato. Em 1998, candidato à reeleição, Fernando Henrique conseguiu o apoio do PPB, antigo PPR, do PFL, do PTB e parte do PMDB. A reeleição provocou certo mal-estar entre FHC e Mário Covas, candidato à reeleição para governador de São Paulo. Fernando Henrique não pediu votos para Mário Covas, além de fazer um acordo de apoio à sua reeleição com Maluf, presidente do PDS e grande rival de Mário Covas. Sem adversários fortes, enfrentou Lula, PT, Ciro Gomes, PPS, Enéas Carneiro, Prona. Reelegeu-se novamente no primeiro turno. Em 2001, o país passou por uma maior crise no setor energético. Foi preciso um racionamento de energia, restabelecendo-se taxas fixas e gastos para cada consumidor, e aumento de tarifas e multas para quem ultrapassasse os limites pré-estabelecidos. O MST esteve bastante ativo durante o seu governo. Em março de 2002, a fazenda de Fernando Henrique foi invadida em uma ação de ousadia. Os sem-terras acamparam na sede, usaram os cômodos íntimos da fazenda, comeram e beberam o que encontraram de melhor. 16 membros do MST foram indiciados, mas o Ministério Público os inocentou e a Justiça concordou. A corrupção também esteve presente no governo Fernando Henrique. Desvio de verbas na construção do Fórum Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, envolvendo o juiz Nicolau dos Santos Neto, alguns empresários e o senador Luiz Estevão. Os desvios de 169,5 milhões na obra ocasionaram a condenação do juiz Nicolau. Os demais acusados foram inocentados. O senador e empresário Luiz Estevão, apesar de absolvido por falta de provas, teve seu mandato cassado no Senado. Durante o governo Fernando Henrique, os salários ficaram congelados. Mais que perseguidos políticos, revanchistas. O fim do regime militar e a lei da anistia não trouxeram a pacificação desejada. Crédulos, os militares voltaram às suas atribuições, confiantes na reconciliação de todos os brasileiros. As mãos foram estendidas em sinal de paz,
por um dos lados, as mãos dos vencedores da luta armada. Porém, para os vencidos, o combate continuou. Os derrotados apenas trocaram as armas pelas palavras, fazendo questão de não deixar cicatrizar as feridas que eles mantêm abertas até hoje. A passividade dos vencedores, o silêncio comprometedor das autoridades, somente fizeram crescer o revanchismo dos vencidos. Com a chegada ao poder de ex-banidos e ex-autoexilados, a história começou a ser reescrita. Com os direitos políticos readquiridos, muitos voltaram aos seus antigos cargos. Outros foram acolhidos por governos simpatizantes e alguns ingressaram em partidos que necessitavam de seus serviços, mesmo sem compartilhar a mesma ideologia. Aos poucos, a maioria dos perseguidos ocupavam cargos públicos, bons formadores de opinião. Contando com o apoio de setores da mídia, passaram a usar novas trincheiras na batalha pela tomada do poder e pela desmoralização do regime militar e das Forças Armadas. Esse processo começou nas escolas de primeiro grau, onde o Ministério da Educação passou a indicar livros de história escritos por antigos militantes de organizações subversivo-terroristas, com suas versões distorcidas. Terroristas como Lamarca, Marighella e outros inspiravam filmes românticos, peças de teatro, séries de TV e passam a ser mitificados como heróis e mártires da liberdade. Os agentes da lei como bandidos. Documentários sobre esses heróis e entrevistas com subversivos, assassinos e sequestradores, sempre omitindo seus crimes, são transmitidas pela TV Câmara, TV Senado, TV Educativa e outras, narrando suas versões e apresentando-os sempre como vítimas de um regime que perseguia estudantes indefesos. Nas eleições começaram a conquistar os frutos do revanchismo e do silêncio das autoridades. Em 1982, alguns foram eleitos na legenda do PMDB. O PT conseguiu eleger 8 deputados federais e concorrendo ao governo do estado de São Paulo, com Roger Ferreira, PDT, Reinaldo Barros, PDS e André Franco Montoro, PMDB, Lula ficou em 4º lugar. Com toda essa campanha, a geração que não vivenciou a época dos governos da Contra-Revolução foi acreditando que realmente era não sei. Tá difícil de entender o que está escrito aqui. Acredito que era um período de terror quando as pessoas eram perseguidas. Não. Poxa, tá danificado o livro. Não se podia. Não vai dar para ler esse pedaço, pessoal. Me perdoa, meu livro está danificado. Ok? Jovens indefesos eram presos em suas faculdades, enquanto candidamente estudavam em salas de aula. Eu creio que deva estar escrito o seguinte, pessoal. O pessoal acreditava que não eram terroristas, mas que foram perseguidos e presos. Mas eram jovens que foram presos nas faculdades quando eles estudavam tranquilamente nas salas de aula, ok? Continuando. Referindo-se a esse período, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou ao Fantástico,
da Rede Globo em 2005, que nessa época um simples toque de campainha ou uma batida na porta eram motivos de pavor. Não é o que pensam as pessoas que não estavam envolvidos, nem eram simpatizantes da luta armada. Vejam a opinião abaixo. Os anos de chumbo são agora. Por Alceu Garcia, junho de 2002. Abre aspas. Outro mito dessa esquerda finória refere-se aos lamentados anos de chumbo, período em que o governo militar de um lado e guerrilheiros terroristas esquerdistas de outro lutaram pelo poder político no país. Perdoe-me. A julgar pelo que se lê nos livros e se assiste em filmes e programas de TV, o regime militar foi marcado pela violência oficial desenfreada, que afetava diretamente todos os brasileiros. Nada mais falso. O conflito atingiu pouquíssima gente. Quase todos intelectuais e estudantes, militantes de classe média alta. A esmagadora maioria do povo não tomou nem quis tomar conhecimento do que se passava. A verdade é que eram tempos bem melhores do que os atuais. As pessoas pagavam muito menos impostos. A economia se desenvolvia razoavelmente. Havia mais oportunidades e empregos. E, sobretudo, a violência era muito menor. Fecha aspas. O PT congregava um grande número de militantes oriundo das mais diversas facções políticas. Eram ex-banidos, ex-autoexilados, ex-presos políticos e esquerdistas das mais variadas tendências, que se mantiveram em constante oposição aos governos vigentes. Em 1985, o PT elegeu Maria Luísa Fontinelli, prefeita de Fortaleza. No ano seguinte, ampliou sua bancada no Congresso Nacional, ocasião em que Lula foi eleito deputado federal. Em 1988, o PT conquistou as prefeituras de São Paulo e Luísa Erundina de Vitória com Vitor Buarque e de Porto Alegre com Olívio Dutra. Em 1988, os ex-caçados Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas, juntamente com os antigos militantes da organização subversivo terrorista Ação Popular, Sérgio Mota e José Serra, e contando ainda com o apoio de outros perseguidos políticos, fundaram o PSDB. O revanchismo tornou-se a palavra de ordem. As críticas ao regime militar e as acusações aos integrantes dos órgãos de informação tornaram-se cada vez mais contundentes. Com os perseguidos políticos no poder, passou a ser suficiente uma acusação para que um coro de revanchistas exigisse, mesmo sem provas, a punição do acusado, a quem não é dado nem mesmo o direito de defesa. São inúmeros os casos de revanchismos que prejudicaram carreiras de profissionais competentes. O ministro Paulo Costa Leite, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, indicado para candidato e vice-presidente da República na chapa de Antony Garotinho, teve seu nome vetado porque havia trabalhado no Serviço Nacional de Informações, SNI, durante o período do regime militar. O coronel Armando Avólio Filho, adido militar na Inglaterra, foi retirado do cargo por exigência dos perseguidos no governo Fernando Henrique Cardoso, tendo sua brilhante carreira interrompida. O general médico Ricardo Fayad Agnese foi exonerado por determinação de FHC
do cargo de subdiretor de saúde do Exército. Absolvido pela Justiça, não retornou ao cargo que ocupava. O delegado da polícia, João Batista Campelo, nomeado para a Direção-Geral da Polícia Federal, chegou a assumir o cargo, no qual passou menos de 72 horas, e acabou renunciando, pressionado por denúncias não comprovadas. Bastou o ex-padre católico José Antônio Monteiro declarar que em 1970 foi torturado por Campelo, então delegado da Polícia Federal no Maranhão, para que a violenta campanha fosse desencadeada contra sua nomeação. O mesmo delegado foi também proibido de ocupar o cargo de assessor jurídico da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 24 horas após ser nomeado. Em São Paulo, outro delegado teve a nomeação para um cargo de direção da Polícia Civil anulada. E assim tem sido inúmeros casos de norte a sul do país. O revanchismo é tão grande que Cecília Coimbra, do grupo Tortura Nunca Mais, em entrevista a www.dhnet.org/direitos/militantes/ fez a seguinte declaração, abre aspas: Quando Fernando Henrique Cardoso se candidatou, assim como os outros candidatos, assinou uma carta compromisso de não colocar quem participou da repressão em postos de confiança e de resolver a questão dos mortos e desaparecidos políticos, num objetivo pedagógico de resgatar nossa história. Fecha aspas. Quais são os verdadeiros perseguidos políticos? O Tribunal Vermelho é soberano. Não permite defesa, nem exige provas da acusação. Se hoje não mais justiçam com sangue, promovem outro tipo de justiçamento.